Pois é, Mari, a votação da reforma trabalhista foi a sessão mais conturbada de 2017. Após um dia de muitas discussões, a lei foi aprovada e muita coisa mudou. Por isso é importante que trabalhadores e empregadores estejam cientes para garantir os seus direitos, reconhecer os seus deveres e se preparar para se adequar às mudanças que entram em vigor em novembro. Para tirar algumas dúvidas, convidamos o professor de Direito do Trabalho, palestrante, empreendedor e procurador, o Renato Saraiva. Olá, meu nome é Simone, eu sou aluna do curso de Elétrica do Instituto da Construção e tenho algumas dúvidas em relação às leis trabalhistas, né? Queria saber se, em relação à lei de terceirização, qual é o tipo de serviço que pode ser terceirizado? Manutenção, limpeza, esse tipo de serviço, né? Se existe a possibilidade de acordo entre empresa e funcionário em relação ao desligamento da empresa, né? Se vai ter multa para a empresa, em relação ao aviso prévio, essas coisas. O que mudou? Em relação aos direitos do trabalhador, a FGTS, INSS, Vale Transporte e o Vale Alimentação, continua a mesma coisa? Simone, você me pergunta qual tipo de trabalho pode ser terceirizado. Gente, a partir de agora, qualquer tipo de trabalho pode ser terceirizado. Seja atividade meio, como serviço de limpeza, vigilância, portaria, recepção, telefonia, como a própria atividade, enfim. A novidade, para mim, uma novidade negativa é essa. Qualquer tipo de atividade, seja atividade meio ou seja atividade fim principal da empresa, a partir de agora, a partir de 11 de novembro, pode ser terceirizada. Sim, a nova legislação criou a figura do distrato, que é aquela possibilidade de empregado e empregador, por comum acordo, por mútuo consentimento, resolverem pôr fim ao pacto laboral, pôr fim ao contrato de trabalho, o chamado distrato, o acordo entre patrão e empregado para romper o contrato. Nesse caso, ocorrendo o distrato, o aviso prévio e a multa de 40% devida ao trabalhador serão pagos pela metade. Aviso prévio e multa de 40% do FGTS devido ao trabalhador serão pagos pela metade. As demais parcelas paga integralmente normalmente. Simone, a nova regra não muda o direito do trabalhador a receber o vale transporte, de receber o seu salário, de ter direito a férias, de ter direito ao repouso semanal remunerado, de ter direito ao 13º salário. A lei não acabou com esses direitos que continuam sendo resguardados para você. O FGTS, né, o repouso semanal remunerado, as horas extras, tudo isso foi garantido para você. Pode ficar tranquilo, tá certo, Simone? Um grande abraço. Olá, professor Renato Saraiva. Aqui é o Alan, que está cursando o Instituto da Constituição, ar-condicionado. Eu precisava saber como é que ficaria, ou vai ficar, o descanso durante a hora do trabalho, a hora do almoço do trabalho, nessa nova lei. Alan Paulo, o descanso, o intervalo intra-jornada para descanso na hora do almoço, nada mudou. Os trabalhadores que elaboram mais de 6 horas diárias têm direito a 1 hora de intervalo no mínimo e no máximo 2 horas para repouso e alimentação. No mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas, o intervalo intra-jornada, o intervalo dentro da jornada diária para descanso, continua sendo de 15 minutos. A única mudança é, quem trabalhava mais de 6 horas tinha um intervalo mínimo de 1 hora. Quando o intervalo não era concedido, ou era concedido um intervalo menor do que 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, o TST mandava pagar 1 hora extra cheia. Ou seja, não concedeu intervalo, 1 hora extra. Concedeu 50 minutos de intervalo, 1 hora extra. Concedeu 40 minutos de intervalo, 1 hora extra. A supressão total ou parcial do intervalo intra-jornada fazia com que o trabalhador ganhasse 1 hora extra. Agora não. E mais, tinha natureza salarial. Se você não tinha intervalo entre a jornada, recebia como hora extra e havia reflexo nas férias, no 13º, no repouso semanal remunerado, no FGTS e na multa de 40%. Qual é a mudança? Se o intervalo entre a jornada foi concedido menor, só vai lhe pagar de hora extra a diferença. Era para ter concedido 1 hora de intervalo entre a jornada, concedeu 40 minutos, só paga 20 minutos de hora extra. E mais, não tem natureza salarial, passou a ter natureza indenizatória, então não vai refletir nas demais parcelas, tá certo? Um abraço. Professor Renato, gostaria de saber qual seria o impacto da reforma dos trabalhadores na Constituição Civil.
Iate Júnior, qual é o impacto, né, dessa nova legislação sobre a Constituição Civil? É muito grande, porque agora a nova legislação aceita, tolera, permite a terceirização em qualquer atividade, inclusive na atividade fim. Então vai ser muito comum na Constituição Civil, por exemplo, ocorrer mais casos de terceirização. Ou seja, uma empresa é contratada para fazer toda uma obra e ela subcontrata outras empresas especializadas para fazerem parte ou totalmente da obra. Isso pode ser ruim para você, porque muitas vezes a empresa subcontratada, às vezes não garante a você os mesmos direitos que o contratante, que a grande empresa de construção civil, garantia. Então, o que se teme é que com a nova legislação, com a possibilidade ampla e restrita da terceirização, haja uma precarização das relações de trabalho e você que é da construção civil não passe a ser não tão valorizado como era anteriormente, tá certo? Um grande abraço e boa sorte! Professor Renato, trabalho numa empresa como pedreiro terceirizado, onde ela nos fornece todos os equipamentos EPIs, como capacete, luvas, óculos, etc. Com a nova lei, quem será responsável por nos fornecer esses equipamentos? Olá, Marcelo Diniz. Olha, se você presta serviço, você é contratado pela empresa X, uma construtora, é essa construtora que tem que lhe fornecer todos os equipamentos de proteção individual, que garantam a sua saúde e a sua segurança no trabalho. Claro que o tomador de serviços, beneficiário da sua mão de obra, também tem a obrigação de fiscalizar e, se a sua empresa não fornecer os equipamentos de proteção individual. A obrigação primeira, principal, é da construtora que assinou a sua carteira de trabalho. Mas o tomador de serviços também tem que fiscalizar se os equipamentos de proteção individual estão sendo fornecidos e, se não fornecer, ele tem que fornecer. Tá certo? Um abraço! Eu me chamo Paulo. Hoje recebo vários benefícios como cesta básica, vale transporte, plano de saúde. Se eu for terceirizado, vou continuar tendo esse benefício? E aí o Paulo César me pergunta, professor, e aí se eu for terceirizado, vou perder os direitos que eu tinha? Veja só, se você trabalha na empresa A e passa a trabalhar numa outra empresa, não há garantias que você receberá os mesmos direitos que você recebia na empresa anterior, como cesta básica, como vale alimentação, vai depender das regras cumpridas pela outra empresa. Claro que o 13º, esse é inegociável. Você que recebeu o 13º pela primeira empresa, agora pela empresa terceirizada vai receber. Agora, cesta básica, vale alimentação, depende da quantidade de benefícios que essa nova empresa terceirizada vai lhe oferecer. Tá certo? Grande abraço! Professor Renato, trabalho em uma obra em que o refeitório eles fornecem refeições para todos da empresa, inclusive para os terceirizados. E um amigo meu falou que, de acordo com a nova lei, a gente vai ter que trazer marmita de casa agora. Isso é verdade? Olá, Anderson Santana. Fique tranquilo. A nova legislação, a Lei 6.019/74, assegurou a você, trabalhador terceirizado, a ter direito aos mesmos benefícios, como a própria alimentação, se a empresa para a qual você está trabalhando, prestando serviço, tem refeitório. Então, se a empresa tem refeitório, esse refeitório tem que atender aos funcionários da própria empresa, tomadores de serviço, como também atender aos trabalhadores terceirizados, tá certo? Isso a lei garantiu. Professor Renato, eu me chamo Carlos Primo e gostaria de saber, a jornada de trabalho muda? Carlos Primo, a jornada de trabalho não muda. A jornada de trabalho do trabalhador está lá na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13. É de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que mudou é o trabalho em regime de tempo parcial. Se não houver hora extras, no máximo 30 horas. Agora, se você pactuar uma jornada de trabalho em regime de tempo parcial de 26 horas, você poderia ter ainda mais 6 horas extras. Quem trabalha em regime de tempo integral, nada mudou. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas quem trabalha em regime de tempo parcial, a jornada máxima é de 30 horas, sem hora extra. Mas se você pactuar um trabalho em regime de tempo parcial 26 horas, você poderia ter ainda mais 6 horas extras, totalizando no trabalho em regime de tempo parcial 32 horas por semana. Lembrando que o salário, para quem trabalha em regime de tempo parcial, o salário é proporcional à jornada, tá certo? Grande abraço! Renato, eu me chamo Taniguchi. Eu gostaria de saber como vai ser esse contrato parcial. Taniguchi, como é que será o contrato de trabalho em regime de tempo parcial? Aquele contrato de trabalho em regime de tempo parcial, antigamente, pela legislação antiga, era no máximo de 25 horas.
Hoje, na legislação nova, no máximo, trabalho de tempo parcial, no máximo 30 horas, não podendo ter hora extra. Agora, se você fizer um trabalho em regime de tempo parcial de 26 horas, poderia ter até mais 6 horas extras, totalizando 32 horas de trabalho por semana. Então, a nova regra é, quem trabalha em regime de tempo parcial, trabalha no máximo 30 horas, se tiver um contrato de 30 horas, não pode fazer hora extra. Mas se o contrato de trabalho de tempo parcial for de 26 horas, até 26 horas, pode ter ainda 6 horas extras, tá certo? E o salário, para quem trabalha em tempo parcial, é proporcional à jornada trabalhada. Um grande abraço. No meu caso, eu presto serviço, sou autônomo. Como a situação vai mudar? Giovanni Correia, você é autônomo? Vai continuar com autônomo. Para o autônomo não muda nada. Você vai poder continuar prestando serviço como autônomo, para uma empresa prestadora de serviço, para tomador de serviço. Para o autônomo não muda nada. O que muda, né, com a reforma trabalhista, com a terceirização ampla e restrita, é para aqueles trabalhadores que laboram na construção civil como empregados e agora poderão passar a ser terceirizados, precarizando os seus direitos. Ok? Muito obrigada, professor Renato. Agora você aí de casa está antenado nos reflexos da construção civil e na reforma trabalhista.